nós estamos aproveitando a presença do Dr. Paulo aqui para tirar algumas dúvidas, né? Pelo que a gente agradece, tanto pela sua dedicação à maternidade, como pelas informações que o senhor vai nos ceder aqui, para que a gente entenda um pouco mais do funcionamento aqui. Seja bem-vindo, Dr. Paulo. Obrigado. Hoje a maternidade funciona basicamente com recursos do SUS e com verbos complementares da prefeitura, como a gente estava falando. E trabalhamos hoje, são 16 vagas, 16 leitos credenciados pelo Sistema Único de Saúde, que normalmente a gente está sempre utilizando um pouquinho mais. E 20 leitos credenciados no cuidados intermediários, também que nós sempre trabalhamos um pouquinho a mais. Temos equipamentos suficientes para dar suporte aos nossos pacientes e temos medicamentos que não falta, tudo é fornecido de acordo com o que é solicitado pela equipe médica e pela equipe de enfermagem. Isso na UTI? Neonatal. UTI neonatal. Leitos, nós temos 70 quantos leitos aqui na maternidade? São de alojamentos conjuntos, são 25 em cada andar, então são 50 leitos de alojamento conjunto, sendo que quando isso ultrapassa, nós terminamos ocupando um pouco do primeiro andar, que é destinado a patologias obstétricas. Então, às vezes a gente chega a ocupar leitos lá. Esse final de semana, por exemplo, nós tivemos um boom de atendimento, que teve bastante partos. Nós chegamos a ter 8 bebês no primeiro andar, além dos 50 ocupados no segundo e terceiro andar. Ao todo são 76 leitos. Tanto de obstetrícia, de patologias obstétricas e patologias ginecológicas. Nós temos um laboratório de ginecologia, que a gente faz algumas cirurgias de esterectomia, alguns casos de mastectomia, de cirurgias do seio, alguns casos oncológicos e de menor complexidade, que são realizados na maternidade também. E tem também a UTI de adultos. Que são 6 leitos, né? 6 leitos a UTI de adulto, só destinados a mulheres. Nós utilizamos aqui para as nossas pacientes, e os leitos que não são ocupados pelas nossas pacientes são oferecidos ao município. Então aí vem outras patologias que são internadas em nossa unidade. Medicamento nunca falta. Uns 15 anos que eu estou aqui, eu nunca precisei falar na diretoria, estou precisando disso para hoje e não me vi isso imediatamente, mesmo que não seja padrão da casa. Nós utilizamos um tipo de gás aqui, que chama óxido nítrico, que é para tratar a hipertensão pulmonar dos pequenos. O torpedo, a bala, que você usa, ela custa R$18 mil, pode passar. Ela custa R$18 mil, e o Martins só entrega quando é feito o pagamento. Então você paga primeiro para receber. Então eu preciso, se não tem aqui, eu falo com o Dr. Nelson, é sábado, é domingo, é sábado à noite, e vem. Então, às vezes o bebê internado usa alguns cilindros. Um bebê pode usar mais de um cilindro? Mais de um cilindro. E o SUS não paga? Não paga, esse o SUS não cobra nada. Isso é tudo na conta da maternidade mesmo. Então, a gente usa medicações caras, por exemplo, tem uma medicação para o coração que chama Prostin, no nome comercial, é uma prostaglandina. Ela custa R$2.200 a ampola, para um dia. E neném que fica internado aí 30, 35 dias, até a gente conseguir transferência para a cirurgia. Tem as medicações também prematuros. E o SUS paga, por exemplo, essa ampola? Não paga, porque nós não temos credenciado leitos cardiológicos. Quer dizer que um bebê pode consumir 60 e poucos mil reais desse medicamento? Mês, só desse medicamento. E que não é pago pelo SUS. E por ninguém, né? Ninguém paga, né? A maternidade paga. Alguém paga.
Sim, eu digo, não tem uma fonte de receita que faça frente especificamente a esse custo. Aí é onde a gente vai na prefeitura e choraminga para os vereadores e pede, que é onde é que é o déficit do hospital. Tem esse para amadurecer o pulmão dos recém-nascidos que eu estava falando, que é o surfactante. A gente usa um aqui, a marca que nós usamos foi escolhida por ser o melhor custo-benefício. Você tem um volume pequeno, tem um que tem um volume muito grande, é mais ou menos o mesmo preço, mas um volume muito grande. Então esse tem um volume menor com a mesma concentração de miligramagem. Então como você joga direto para o pulmão, então quanto menor o volume, melhor é para o neném. O organismo assim. E esse medicamento custa em torno de R$2.000 a ampola também. O neném pode consumir até 3 ampolas e o SUS cobre R$200 esse medicamento. Paga 10%. O restante fica na conta. A informação que está passando aqui, eu escutei todos os médicos que gostam de trabalhar aqui justamente porque não. Apesar de tudo isso, não vai doer a consciência do médico que faltou algo. O bebê ficou sequelado por falta de medicamento. Ou ficou sequelado ou foi a óbito por falta de qualquer medicamento. É uma diferença importante, né? Faz muita diferença. Por exemplo, você tem no privado, a maioria dos convênios, você tem uma medicação chamada albumina, que é um derivado do sangue. Para você poder passar uma albumina no hospital privado, no convênio, você tem que fazer 200 relatórios, porque senão o auditor não aprova. Aqui eu preciso de usar, eu recebo um exame eu preciso usar, eu passo e vem e faz. E um bebê de 1 quilo, o frasco vem 50 ml. Eu uso 10 ml e despeso o frasco. No convênio, eu não faço isso, eles não esperam. E é um medicamento extremamente volátil, que depois de 6 horas você não pode ser reutilizado. Hoje o corpo médico da maternidade, são quantos médicos eu estou? Olha, aqui... Enfermeiros, o senhor tem esse número? Não, esse número não tem. Muita gente. Aqui na unidade neonatal, nós trabalhamos com 5 diaristas aqui na unidade, no segundo andar, e 3 plantonistas. Então são 8 por dia, de segunda a segunda. No alojamento conjunto, eu tenho 2 diaristas e tenho 3 plantonistas noturnos, todo dia. E agora, do corpo de enfermagem, mais ou menos? Enfermeiras são 2 enfermeiras para a unidade neonatal e 1 enfermeira para a unidade de cuidados intermediários. Na unidade neonatal, eu tenho 1 auxiliar para cada 2 leitos. Esse é o que reza a lei, é o que é cumprido aqui. E lá no cuidados intermediários, é 1 auxiliar para cada 4 bebês. Isso cada turno de trabalho. Em cada turno de trabalho. O número de funcionários da maternidade está por volta de 500 e pouco. Em 500 e pouco, 600 funcionários. Em 50, mais ou menos. Mais os terceirizados, que é a segurança e a higienização, que são terceirizados. Né? Higienização que o senhor fala, a parte de lavanderia, por exemplo? Não, de limpeza. Porque a parte de lavanderia, por exemplo, muitos hospitais terceirizam e vocês têm ela interna, né? É própria. Aliás, uma bela estrutura de lavanderia. Então, e aí são por volta de 450 nos tempos mais tranquilos, até 550 partes por mês, quando nos picos. O senhor tem ideia de quantas consultas na parte ambulatorial, exames, essas coisas, quantos atendimentos por mês? Olha, o ambulatório eu não tenho ideia, mas no pronto-socorro em 24 horas passa em torno de 130 pessoas por dia. E aí elas têm a classificação de risco, que foi passada pelo Ministério da Saúde, que é feita na hora que vai fazer a ficha pelo enfermeiro. Aproximadamente umas 4.000 pessoas por mês. Então, mais ou menos. De atendimentos no pronto-socorro. Isso sobrecarrega muito, porque como você tem muito atendimento ginecológico. Isso não é o nosso foco. Então você vê mães chegando, pessoas chegando com corrimento, tudo que não é o nosso atendimento aqui. Nosso atendimento é obstetrícia. E tem também o ambulatório. E tem um ambulatório lá embaixo. Muita gente por dia. Que você faz, você lá
master, trabalhamos faz a parte de imagem, ultrassom. Deve ser um número considerável de exames também. E a parte de pediatria, de neonatologia, a gente faz os atendimentos do banco de leite, as mães com dificuldade de alimentação e fazemos o acompanhamento dos bebês que saem de alta da UTI, dos cuidados intermediários. A gente também mantemos um médico segunda e quarta-feira lá embaixo para poder fazer o atendimento desses bebês até que eles sejam encaixados na rede. A prefeitura tem, eu me lembro que teve uma época que os médicos que ficavam lá na maternidade municipal passaram a atuar aqui. Ainda tem isso? Alguns médicos, sim, eu tenho, mas diminuiu muito. Na neonatologia, sou eu, a doutora Denise, a doutora Marilene, a doutora Cláudia e o doutor Flávio. São 5. E a doutora Borinha, são 6 médicos. Neonatologistas. Isso da NEL. E tem mais. E agora veio a doutora Jamile também, que é da prefeitura. A secretaria nos cedeu, que ela já era uma pessoa que colaborava conosco aqui no Cidade de Semana, fazia plantão no final de semana, e ela estava num posto de saúde, e ela é intensivista, é neonatologista, então ela estava sendo mal aproveitada num posto de saúde. Dos custos todos que vocês têm aqui mensalmente, aproximadamente quantos por cento são custeados pelo Estado, né? Bom, o custo daqui parece que tem sido por volta de 3 milhões e 800, 4 milhões por mês. E me parece que o valor que o SUS paga é por volta de 1 milhão e 800 mês. Pouco menos do que a metade. No restante a gente... Uns 2.200, de outras fontes. A prefeitura é a principal fonte, doações e outras fontes. O Estado tem contribuído? O Estado não contribui com manutenção. Então o Estado às vezes contribui na construção, no equipamento, né? Mas não no custeio mensal da manutenção. Obrigação do município o atendimento à maternidade. Quer dizer, a maternidade é considerado algo básico, então é obrigação. Se por acaso aqui fechasse, né, quer dizer, o município teria que assumir. E eles já disseram que o custo seria bem maior. Primeiro porque tem alguns tributos que, por ser filantrópico, não se pagam. E outros se consegue um custo menor, apesar que aqui é a referência do alto risco. E nós fazemos toda a parte do alto risco. Todos os pacientes com AIDS de Guarulhos de GNC, que todo o alto risco vem para a gente. Vocês têm o percentual hoje de cesarianas do total? 38%. Então, na média, ideal seria 25%. É ruim de comparar porque essa é uma maternidade que os casos complexos vêm para cá. Então é uma média, parece uma média. É maior. Mas parece uma média bastante boa, hein? Se considerando que você tem um alto risco, a média é boa. Luiz Alberto Mesquita, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. De antemão, agradecemos pelas informações que vão ser passadas para os nossos internautas, para os nossos leitores também das revistas, do Clique Guarulhos, e também queremos parabenizá-lo pela sua coragem de assumir um desafio depois de tantos anos de uma, digamos, aposentadoria do terceiro setor, né? Como é que está sendo a assunção desse novo desafio? Então, já há algum tempo que eu estou distante, né? Depois de ter ocupado alguma posição aí no terceiro setor, tendo sido presidente da Associação Comercial, da Agência de Desenvolvimento de Guarulhos e da GDC. E agora eu acabei aceitando esse convite que veio do Dr. Nelson Schiavi, do Dr. Celso Limonge e da dona Ana Limonge, que representam aqui o Conselho e a diretoria executiva, para que eu assumisse viesse ajudá-los, né? Provavelmente aí como superintendente. E eu aceitei por um motivo, por conhecer o trabalho sério da maternidade,
as dificuldades da maternidade e por poder me dedicar um pouco à causa aí assistencial de ajudar os menos favorecidos, ajudar o próximo. Então eu acabei aceitando esse desafio e espero que consigamos melhorar um pouco esse trabalho que já tem sido muito bom. Então eu venho aqui para tentar agregar, trazer alguma experiência, buscar maior relação com a cidade, para que a cidade se aproprie mais dessa maternidade, no sentido de apoiá-la, porque nós temos muito que agradecer a esta diretoria que construiu essa maternidade. Eram pessoas de São Paulo, ligadas a um centro espírita de São Paulo, que por motivos de dedicação ao próprio resolveram construir aqui na cidade de Guarulhos, e nós percebemos o quão importante tem sido, né? Afinal de contas temos feito de 450 a 550 partos por mês, como essa cidade precisava desta maternidade. Então foi um trabalho de pessoas de São Paulo que aqui implantaram essa maternidade. E hoje acho que nós precisamos muito que muitas pessoas contribuam com suas notas fiscais paulistas, que possam contribuir com doações em espécie, alimentos, ou que venham colaborar em sendo associados, dando alguma contribuição mensal para suportar o trabalho tão necessário às pessoas mais necessitadas. Você sempre foi dado a grandes desafios, né? Quando você assumiu a associação comercial na década de 90, certo? Era uma entidade que vinha de uma situação muito difícil financeiramente e moralmente também, já com uma imagem bastante desgastada, né? O resto da história, né, foi uma administração brilhante. Acho que todos reconhecem que foi possivelmente a melhor administração que houve na história da associação comercial. Depois disso você assumiu a agenda num momento também bastante delicado. A AGDC surgiu também por uma necessidade de que a sociedade civil organizada estivesse mais conectada, atenta aos fatos políticos, e a história também não nega a importância que essa entidade teve naquele momento. Esse é um desafio não menor, mas muito diferente, porque é uma entidade que vai muito bem. A gente fez algumas visitas pelos corredores, pelos apartamentos, ouvimos algumas pessoas que recorrem ao serviço da maternidade, e todos falam muito bem, né, do atendimento, da atenção. Alguns inclusive compararam ao setor privado, e eu já ouvi pessoas dizendo inclusive que tiveram atendimento aqui melhor do que tiveram em seus convênios. Então é um desafio muito grande, como das outras vezes, mas diferente, porque você tem algo que funciona muito bem, mas que pode ser aprimorado. Verdade. Como que é essa expectativa? Então, eu estou vindo para cá em função do nosso presidente, que é extremamente dedicado, capaz, é um desembargador aposentado. Em função da idade, ele pede um pouco mais de auxílio na administração, né? Então ele continua vindo e continuará vindo, ele está bem de saúde, mas em função da sua idade ele quer mais pessoas ajudando. Então eu venho para cá, como eu disse, para tentar melhorar aquilo que já está bom, mas o maior desafio acho que nós conseguirmos mais apoio, sobretudo financeiro, através de doações, para poder modernizar alguns equipamentos que, em função dos 16 anos da casa, nós estamos no momento que muita coisa precisa ser trocada, precisa ser atualizada. Então é tentar continuar fazendo o que se faz bem, mas se fazer um pouco melhor. Esse é o desafio. E tentar ver se a população contribui mais com a maternidade, abraça mais a causa, para que possamos dar um atendimento ainda melhor.
ainda que o Dr. Nelson e toda a diretoria sejam excelentes pessoas, eles são desconhecidos da maior parte da população guarulhense. Sim. Nesse aspecto, a sua chegada certamente contribuirá, porque muitos já o conhecem pelo trabalho que você fez antes, enfim, tem uma estima na cidade. Você falou de notas fiscais e de doações. Você tem algum plano já mais ou menos engendrado na cabeça de como organizar esses dois setores? Olha, nós queremos atacar inicialmente, a partir do ano que vem, o setor de notas fiscais paulistas. Então, as pessoas não imaginam como pode contribuir se, ao fazer suas compras, separarem, enviarem de alguma maneira, depositarem em alguns locais que nós teremos e doarem as suas notas fiscais paulistas para a maternidade. O pouco de muitos vai significar muito a maternidade. Então, a gente percebe que esse é um setor que pode crescer muito. Sabe? É uma doação que não pesa no bolso. E é uma doação que não pesa. Hoje, há possibilidade de fazer esse tipo de doação já? Há possibilidade. Por exemplo, há algumas pessoas que trazem suas notas fiscais aqui e tem alguns locais, como eu vou citar, um dos principais locais que nós temos é a Maria Cereja. A Maria Cereja contribui muitíssimo para essa maternidade. Então, ela tem urnas lá onde elas depositam os cupons, né, o cupom fiscal, e encaminham para cá e nós cadastramos, e isso traz um benefício bastante significativo. Nós esperamos poder contar com outros estabelecimentos que sigam este modelo, por exemplo, da Maria Cereja. Tem outras, eu disse do mais significativo, que é a Maria Cereja. O Rotary Club de Guarulhos também tem uma organização nesse sentido, né? Ajuda bastante. Também ajuda muito. O Rotary Club costuma trazer muitos enxovais, faz várias doações para cá, doações de alimentos. Nós temos pessoas esse fim de semana, o Giannini fez uma arrecadação de mantimentos no Barbosa Supermercados e conseguiu um número expressivo uma quantidade expressiva de mantimentos, então que ajuda muito, né? Todo esse tipo de doação ajuda. Aqui, quando vem enxovais, são dados para aquelas mães mais necessitadas. Então, muitos não precisam, mas tem mães assim que precisam muito, né? Como uma que está aqui, teve um gemelar, ela já tem vários outros filhos, tem uma situação muito difícil, então qualquer doação para ela é muito significativa. Então nós temos sempre casos aqui de que as pessoas precisam, né, de enxovais, de creme, shampoo, sabonetes, de uma série de coisas por não terem condições de comprar. Então, na medida do possível, a maternidade também, além de atender, também faz algumas doações a essas mães que aqui têm os bebês. Bom, então essa parte das notas é uma parte bastante importante, né? Então você que faz compras e que esquece de pedir a notinha, peça sem colocar o seu CPF, porque você pode colocar em um dos pontos. E eu acredito que com o passar do tempo, à medida que você for se assenhorando mais, também você vai criar mecanismos de recebimento dessas notas, né? Então você pode já ir recolhendo suas notas, colecionando e no momento oportuno não você pode vai guardar por muito tempo, porque ela tem um prazo para ser utilizada. Então vamos supor, as notas desse mês precisam ser trazidas esse mês para a gente conseguir lançar, porque tem até o dia 20 do mês seguinte para a gente conseguir fazer os lançamentos. Acredito que até a própria Maria Cereja possa ser uma opção, porque eles têm uma urna, não precisa ser só os cupons deles. Sem dúvida, sem dúvida. Caso queira trazer diretamente aqui, é só pode deixar no também balcão. deixar no balcão, na recepção da maternidade, e será muito bem-vindo. Nós vamos criar mecanismos, nós precisamos ter mais voluntários, e nós vamos criar então a partir do ano que vem um mecanismo maior, alguns pontos onde nós teremos urnas. Eu posso acho que falar, nós tivemos uma abertura muito positiva, o shopping Bom Sucesso, o Internacional Shopping, o Shopping Maier, o Poli Shopping estão se colocando à disposição para que possamos colocar lá, nesses 4 shoppings da nossa cidade, urnas de arrecadação para a maternidade. Belo, isso será no próximo ano.
E nós até já aproveito a agradecer muito. Isso vai ser uma contribuição assim maravilhosa para a maternidade, que vai nos ajudar a equipar melhor, e vamos pôr uma ordem de prioridades, aquilo que nós temos que substituir, comprar, modernizar, e vamos nessa ordem de prioridade usar esse dinheiro das doações exclusivamente para essas melhorias que precisamos para melhor atender as parturientes e os bebês. As pessoas que têm algum comércio, elas também podem colocar urnas, se desejarem, a contribuir com a maternidade, para que os seus clientes depositem os cupons e que venham para cá. Tem algum segmento que vai melhor, que as doações são mais representativas pela questão tributária? Aproveito, nós vamos precisar muito do envolvimento do comércio da cidade. Esperamos que o comércio da cidade contribua, se ofereça, possa nos permitir colocar nos seus estabelecimentos uma urna nossa, né? E alguns segmentos são mais significativos, por exemplo, padarias, restaurantes, lanchonetes, alimentação, né, em geral, o vestuário, calçados, acessórios e joalherias. São alguns ramos onde a nota fiscal paulista dá um percentual maior. Então, por favor, os comerciantes que possam nos ouvir, ou aqueles que tiverem amigos que estão no comércio nesses segmentos, aceitaremos em todos os segmentos, mas especialmente nesses segmentos onde o percentual é maior, nós vamos precisar aumentar em muito os nossos pontos de recepção das notas fiscais paulistas. Além disso, você já falou de alguns empresários que já se mostraram simpáticos à causa, né? Inclusive a gente parabeniza os empreendedores do General Shopping, que sempre participam das coisas que são bacanas para a cidade. E além dessa questão das notas, você pensa em alguma forma de juntar essas pessoas, esses homens e mulheres de bem que querem contribuir mensalmente, criar uma espécie de um clube, alguma Pensamos coisa assim? Sim, nós gostaríamos de criar, não sei, precisa ver um nome, uma maneira, mas assim, os amigos da maternidade, e tentar multiplicar essa ideia, ver se a gente prefere receber pouco de muito. Não queremos que ninguém doe algo que seja um sacrifício, mas que as pessoas possam fazer pequenas contribuições que não pesem para o seu orçamento, mas na certeza de que estarão ajudando a muitas pessoas carentes que aqui se recorrem deste serviço, né, que é totalmente gratuito. Como é que tem sido para você, pessoalmente, a experiência de começar a viver esse ecossistema, né? Esse novo ambiente tão diferente, você que já atuou em questões mais do empreendedorismo, até da política, de certa forma, como que agora você está envolvido num setor, né, que envolve a vida, a esperança das pessoas, os pequenos, as grandes, como é isso? Está sendo muito prazeroso, eu vejo que aqui é incrível como os funcionários normalmente gostam muito de aqui trabalhar, como eles estão envolvidos, os médicos, a manutenção, a lavanderia, todos os setores daqui, em geral, eles estão extremamente envolvidos, eles fazem com amor, e eu acho que vai ser uma experiência muito interessante para mim, poder contribuir, né? Poder me juntar a esta equipe, que eu espero que cada vez se torne mais equipe, e poder fazer diferença na vida de muitas pessoas que precisam da saúde pública, especialmente nessa área do nascimento, né? Para a cidade de Guarulhos é bastante animador ter essa sua volta ao terceiro setor, porque de fato o trabalho que você já realizou, sobretudo essa facilidade, essa capacidade de criar time, de que as pessoas se sintam parte, né, protagonistas do processo. Então, acho que é uma grande notícia para a cidade, depois de que agora você se desaposenta Você sempre esteve envolvido, né, inclusive com a maternidade já há muito você vem apoiando de alguma forma, né, sempre foi afeito ao terceiro setor, ao trabalho voluntário, mas essa coragem de assumir uma missão desse tamanho
né, certamente vai precisar de muita ajuda, a gente acredita que você vai conseguir ter muita ajuda. Desejamos que você tenha muita sorte nessa jornada e pode contar conosco. Eu agradeço, espero, porque eu sei que eu não poderia fazer nada sozinho. Então, seguramente que nós vamos precisar realmente que a cidade abrace essa causa, os comerciantes, os estabelecimentos, né, comerciais todos da cidade ajudando, e os de serviço contribuindo, não com a nota fiscal paulista, mas nesse caso, quem puder fazer pequenas contribuições mensais para que a gente possa ter um serviço que é bom, um pouco melhor. E tenho certeza que assim como você fez nas outras entidades por onde passou, você vai procurar manter as pessoas informadas também daquilo tudo que está acontecendo aqui. Nós pretendemos modernizar o site, a comunicação da maternidade, até para que as pessoas que vierem a doar sejam sempre informadas de onde os recursos estão sendo aplicados, né? Para que sintam e até se motivem mais por verem que realmente suas doações estão sendo muito bem empregadas, né? Considerando que você tem uma vida lá fora, tem as suas coisas, seus negócios para cuidar e que esse é um cargo voluntário, né? Como você pretende conciliar isso? Você imagina que sua dedicação, quantas vezes por semana? Conhecendo você um pouco, a gente já mais ou menos imagina, mas o que você pensa para essa nova fase? Eu pretendo me dedicar algumas horas por dia, de todos os dias, né? Não poderia ser integralmente, porque eu tenho também algumas outras atividades pessoais que tenho que continuar, mas eu pretendo me dedicar várias horas por dia durante 5 dias por semana, né? A esta maternidade, e espero que a gente consiga muitas pessoas que abracem essa causa, sabe? É uma causa aí de dedicação ao próximo, amor ao próximo, de poder trazer mais conforto às pessoas que precisam dar à luz, mais condições aos futuros guarulhenses que aqui nascerão. Inclusive nós deixamos aberto espaço também no Clique Guarulhos, na revista Weekend, para quando, principalmente ali quando os shoppings abrirem as portas para receber as urnas, fazemos a divulgação, e também peço aos veículos de comunicação da cidade que contribuam fazendo a sua parte de divulgação para ajudar a maternidade. Você tem alguma consideração que você gostaria de fazer para a gente encerrar? Eu tenho ficado muito feliz que, como as pessoas têm já se juntado à causa, sabe? Por exemplo, eu citei os proprietários do General Shopping, comentei com eles, eles já de pronto já colocaram à disposição os 4 shoppings da cidade, né? E assim, o Fábio, por exemplo, que aqui está, que já está colaborando e quer ajudar, e assim muitas pessoas estão abraçando a causa e estão se unindo à maternidade e esta minha nova empreitada. Eu acredito que nós vamos conseguir muitos mais colaboradores, muitos outros voluntários, nós vamos precisar de muitos voluntários. Eu acredito que é um projeto que já é uma referência, mas eu creio que se tornará uma referência ainda maior e que vai ser quem sabe aí um acontecimento histórico, essa virada de gestão, pegar algo muito bom para transformar em algo ainda melhor. E sem dúvida, né, as pessoas quando veem alguém como você se empenhando numa causa, logo imaginam que é alguma coisa que vale a pena. Então eu creio que muitas ajudas, muitos voluntários ainda chegarão e que nós vamos ter muita história boa para contar da maternidade. Então, os diretores todos dão seu tempo voluntariamente. Então, temos aí o nosso presidente, nosso tesoureiro, ninguém tem salário aqui, nós estamos fazendo por amor à causa. Então, não somos funcionários, nós estamos abraçando uma causa assistencial para tentar ajudar o próximo. Vamos nessa. Muito obrigado pela entrevista, muito boa sorte na empreitada. Obrigado.